Boa noite, está entrando no ar o programa Esporte na TV. Como você sabe, a gente procura dar as notícias o mais próximo possível, dentro que o programa é gravado. Então a gente tentou segurar até onde deu sobre os jogos, horários dos jogos do Grêmio e do Inter do final de semana, Grêmio Novo Hamburgo, Inter Esportivo. Confirmado, os jogos em Porto Alegre, foram decididos no início da tarde, os dois jogos serão. E o do Inter confirmado, 4 horas, o jogo da RBS, Inter Esportivo. Jogo do Grêmio tem 3 possibilidades, 2 mais fortes, que é 11 ou 7 horas de domingo, e está surgindo uma agora 2 horas da tarde, que eu estou gravando, às das 7 horas de sábado, tá? Então, informando isso para vocês, também do falecimento ontem do vice-presidente do Grêmio, aquele que esteve mais de 100 dias no Covid, o Marcão, ele infelizmente faleceu. Então a gente esteve aqui presente, por isso que talvez vocês estão vendo. A gente está fazendo aí o boletim para o programa, mas o importante é que a entrevista de hoje está sensacional, vocês vão ver. Leandro Fleck, Todinho, sensacional a entrevista, vocês vão ver. Punhobol, bastante do Punhobol a gente está falando. E se preparem, nós vamos estar lançando pós-programa nas redes sociais a promoção para a questão do Grenal. Do Grenal não, desculpa, já me antecipei. Da final do Gauchão, tá? Nós vamos estar lançando ela pós-programa, não vai aparecer em vídeo hoje, mas estará em nossas redes sociais. Pesquisem Instagram e Twitter e estará lá. Para todos, um ótimo programa e acompanhem agora a entrevista com Todinho. Leandro André Fleck tem 46 anos e é graduado em Educação Física, pós-graduado em Atividades para Grupos Especiais e mestre em Gestão Esportiva. É jogador de punhobol há 35 anos, jogador da Seleção Brasileira por 6 anos e foi treinador da Sociedade de Ginástica e auxiliar técnico da Seleção Brasileira. Como jogador, foi campeão sul-americano em 1997, campeão mundial em 1999 e vice-campeão World Games em 2001, entre outras conquistas. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Continuamos de forma remota, como todos sabem, e a gente grava durante o dia, por isso toda essa claridade. Mas, de qualquer forma, procuramos sempre continuar com o nosso conteúdo e, nessa parte 2, buscar coisas mais específicas. Você tem visto os últimos programas e a gente tem ido mais a fundo nas especialidades. E para a noite de hoje, eu tenho o prazer de ter o convidado que é campeão mundial. Só para ter ideia, ele é campeão mundial, com muita honra. E estou com Leandro Fleck, que muitos o conhecem como Todinho. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Claudinho. É um prazer aqui estar no teu programa. E é isso aí. Vamos falar de punhobol um pouco, para variar. Beleza. Nós somos contemporâneos, temos a mesma idade. Como é que foi teu início esportivo? O que te fez motivar para jogar pelo esporte em geral e depois fazer educação física na Fevar? Basicamente, tudo vem de casa, né, cara? Então, para mim não foi muito diferente. A gente morava do lado da ginástica, do clube, e tardes eram no clube, e meu pai jogava punhobol, meu pai jogava tênis, ia com ele praticar esses esportes. Meu estudo inicial foi no 25 de julho, que era atrás da minha casa. E lá também fazia educação física e fazia praticamente todos os esportes. Fiz handebol com o Macaco, fiz atletismo com o seu Vitor, fiz basquete com o Braulio, fiz vôlei com o seu Rubens. Então, cara, eu fiz de tudo, né? No outro dia até eu participei da entrevista da dissertação de mestrado do Tucci, né? Nosso amigo. E ali ele me fez uma pergunta assim bem pequena, assim. Ele perguntou para mim: o que é sucesso para ti no esporte?
E aí tu associa o sucesso no esporte com ganho, com medalhas, com competições. E eu disse para ele, cara, para mim sucesso no esporte não é isso, não é vencer. Para mim sucesso no esporte é tu poder praticar todo tipo de esporte que tu quer, que tu teve afim, que tu experimentou. Ou seja, quanto mais tu fizer, mais sucesso tu vai ter, ao meu ver, né? Não é tu pegar um esporte e ter sucesso num esporte. Aí nós estamos falando de Federer, Nadal, que foram os melhores. Mas eu acho que o sucesso no esporte também é tu poder praticar, porque tem muita gente que não consegue, né? Para mim, isso eu botei para ele e ele achou muito boa a resposta, porque ele esperava outra, né? Então, para mim foi isso. Então, eu consegui praticar todos os esportes praticamente, né? No colégio, no clube. E aí depois, claro, quando o cara fica um pouquinho mais de idade ali, 14, 15, 16, o menino já vai indo para um lado que ele prefere, né? Então, dali eu tive várias modalidades e, para mim, eu escolhi o tênis e escolhi o punhobol. Então, eu tive essas duas, joguei tênis competitivo também, né? Eu lembro. Nunca fui um grande tenista, mas lá jogava meus campeonatinhos e incomodava bastante, né? Como normal, como todo adolescente. E tinha o punhobol também como meu carro-chefe, né? Que era o que eu sempre queria. Jogar punhobol para mim era o principal, né? E aí foi assim, a minha trajetória no esporte foi essa. O legal que tu falaste, na semana passada, na entrevista com o Didi, Marcelo Marques, ele falou praticamente a mesma coisa que tu, que a alegria de ele ver o que ele fazia na Fevale como professor, principalmente, isso para ele era saber que qualquer um, de qualquer forma, tinha que estar feliz ao fazer esporte. Exato. E isso é o que a gente vê quando a gente vê os nossos ex-alunos, ex-atletas, hoje com uma vida mais saudável, mais feliz, se não no esporte, mas devido a ele sabendo com muitas regras e coisas, né? E a Fevale? Como é que foi a Fevale? Eu acho que chega uma hora... Eu nunca fui muito bom nos estudos, digamos assim, né? Sempre dei uma remadinha ali quando era moleque, que eu vivia no clube, estudava pouco, ia para campeonato, viajava bastante, mas chegou uma hora que eu pensei, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque o punhobol não é profissional e não te dá um retorno financeiro. No tênis, eu nunca fui lá um grande tenista, eu não ia ser profissional do tênis. Então eu pensei, não, vamos estudar, né? E aí não tinha como fugir muito do esporte. Então, cara, é educação física e nem vamos pensar em outra, né? Talvez fisioterapia passou pela minha cabeça, mas o esporte não adianta, tá ali, ele às vezes fala mais alto. E aí eu lembro que eu cheguei a ir morar fora, eu fui morar em Blumenau para jogar punhobol. E joguei um ano lá e na volta foi assim, voltei, fiz o vestibular, passei e entrei na faculdade. E aí comecei a estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Então, essa é a vida do professor de educação física. E me fala mais, porque tu tem um destaque ali, a gente sabe que foram aqueles anos que tu estiveste fora fazendo mestrado em Portugal, em gestão esportiva. Como é que foi essa experiência? Como é que foi viver? Porque hoje em dia, tu vais ver, só para o público entender, eu vou estar gravando a seguir com alguém que está fazendo o mestrado que ele fez, tá? Que é de Porto Alegre. Ele também vai estar fazendo lá agora. E ele vai estar no programa da semana ainda. Nós vamos estar conversando aí sobre isso. Mas essa vivência em Portugal, muitos já estão fazendo hoje. Tu foste um dos primeiros, porque já faz mais de uma década. Como é que foi isso? Na Fevale, eu tinha como meu guru, né, o meu professor, o Framil. Né? E chegou, eu me formei, e o Framil era meu orientador. E aí nós sempre continuávamos conversando, né, após faculdade. E aí eu fiz um pós-graduação logo em seguida,
pela Gama Filho, né? Aquele em Porto Alegre que tinha. Sim. E aí terminou o pós-graduação e eu logo pensei assim, acho que um mestrado ia ser legal. E então eu comecei a investigar e a procurar, né, quais eram as opções, o que tinha aqui no Rio Grande do Sul para fazer, o que tinha no Brasil para fazer. E aí, enfim, cheguei e perguntei para o professor Framil e ele me disse, cara, eu estou fazendo o meu doutorado em gestão esportiva em Portugal. O que tu acha? Dá uma olhada e vê qual é que qual é o teu pensamento sobre isso. E eu entrei no site, olhei, troquei umas ideias com ele, vi o que precisava de grana, né, o que tinha que fazer. E o troço foi caminhando, assim, foi mais ou menos uns 7 meses assim de preparatória, né? Desde ver, pesquisar, dizer tá legal, vamos, e aí começar a falar com Portugal, falar com a faculdade, entregar currículo, mandar currículo, tu tem que ser aprovado para tu entrar, né? Sim. E aí vai falar com o coordenador de curso, ver visto, né? Porque sem o visto tu pode até ir, mas tu corre o risco de logo te mandar de volta. Então é legal tu ir com o visto. Então tu vai no consulado em Porto Alegre, faz o visto. Nossa, cara, é uma adrenalina assim fantástica, porque eu tinha passagem marcada, digamos aqui, para quinta-feira e segunda eu não tinha meu visto ainda. Então o troço é muito louco, é muito louco. E aí foi, cara, peguei minhas malinhas, minha cuia, minha térmica e me mandei para Lisboa. Eu tinha lá uma amiga em comum, né, que na verdade ela era amiga de uma conhecida de uma amiga aqui, e fiz contato com ela. Fiquei na casa dela, era para eu ficar 2, 3 dias na casa dela, só para arranjar um lugar para morar. Ela é muito gente, minha amiga até hoje, e fiquei 1 mês na casa dela. E aí depois fiquei lá 1 ano estudando, curti bastante a Europa, viajei nesse primeiro ano, conheci bastante lugar. Eu pensei assim, primeiro ano eu vou curtir, depois eu vejo o que eu vou fazer, né? E aí foi indo, e o meu projeto inicial era fazer sobre esporte universitário, e eu queria fazer aqui, porque a UBRA tinha naquela época esporte universitário forte, então eu queria ver ali fazer uma pesquisa através disso. Voltei para o Brasil no final das aulas, ali em dezembro, com o intuito de ficar, sei lá, pelo menos aí até perto de defender a tese no Brasil e depois só defender a tese, né? Uhum. Não tinha aquele pensamento ainda de morar lá. Cara, voltei, cara, na terceira semana eu pensei assim, o que eu tô fazendo aqui? Vou me mandar de volta. Daí, claro, demorou aí mais uns 5, 6 meses daí aqui, porque daí eu comecei ainda a ver aqui para investigar, né, para fazer a minha pesquisa. E nesse entremeio, era contato com o coordenador lá, não era toda hora, demorava para fazer. Eu fiquei um pouco perdido, estava estudando, o Framil estava me orientando aqui, estava estudando, tentando fazer a pesquisa, e depois trocando ideia com ele, ele me disse, cara, volta e faz lá, meu. Aí vamos tudo de novo. Vê dinheiro, vê quanto é que vai dar, vai atrás, visto, vamos lá, papapá, deu mais uns 4, 5 meses, voltei para lá. Só que agora, dessa vez, eu tinha que trabalhar lá, senão não ia conseguir me sustentar, né? Uhum. E aí, nesse entremeio, falando com amigos e tal, e já mandando currículo daqui, cheguei lá com uma coisinha mais ou menos engatada, consegui um trabalho numa academia que me deu uma graninha para continuar lá. E aí fiquei até final início de 2008 eu apresentei a minha dissertação. E aí depois disso pensei também, voltar a ficar. Eu tinha trabalho, tinha lá um aluguel de um apartamento com os amigos, tava legal e fui ficando. Fiquei até final de 2009. E aí começou crise na Europa, né? Sim. Foi aquele ano pesado lá, né? Troquei de trabalho, troquei de cidade, ficou meio ruim, e aí resolvi voltar.
Mas, cara, a experiência é fantástica, fantástica. Nesse entremeio que eu estava lá, eu peguei umas férias do mestrado, que eram 3 meses, né? A faculdade praticamente para, que nem aqui, né? Aí, julho, agosto e setembro, eu liguei para uns amigos de um time da Suíça, que os caras tinham vindo aqui para Novo Hamburgo jogar umas 2, 3 vezes, então tinha já essa amizade com os caras. Liguei para eles, perguntei, estamos precisando de um jogador aí? Eles, estamos, pode vir. E eu me mandei para a Suíça há 3 meses para jogar pelo EUG, time lá da Suíça, e aí aprendi a falar alemão, fiquei 3 meses jogando punhobol, e esse que nós tínhamos comentado, o intercâmbio, né, que o pessoal faz bastante, e é fantástico, né. E aí foi isso, logo depois voltei para o Brasil e estamos aí. Beleza. Então, assim, a gente começou esse primeiro bloco para falar um pouquinho mais de como é que foi essa incursão do Leandro Fleck. Esses professores todos que tu citaste, do 25, pelo menos umas 5 vezes nesse mais de meus 100 programas já foram citados, tá? Todo mundo fala, né? Todo mundo fala, que legal. Até o Jorginho Schmidt, grande parte deles passou por ele também. Ele morava ali perto? A gente fica muito feliz e pós os nossos comerciais falaremos da questão punhobol, que é o nosso foco de hoje. Todinho, punhobol, carreira. Estaremos de volta após os comerciais. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Hoje, com o prazer de termos um convidado, Leandro Fleck, famoso Todinho aqui que em Novo Hamburgo todo mundo conhece. A gente falou no primeiro bloco sobre a questão da carreira dele, início esportivo, questão acadêmica. Já iniciamos um pouco do que a gente vai fortalecer agora no bloco, que é o punhobol. E agora a gente, nos programas, já falamos de vários esportes, tanto na parte lá, e no remoto também, mas não nenhum ainda específico do punhobol. E ao pensar em convidar alguém para pensar, vou trazer um campeão mundial. E nisso está aí meu amigo, que é campeão mundial, como atleta e como técnico, as duas coisas. Mas vamos começar primeiro, porque tem alguma foto que eu pedi para colocar, a produção colocar, tu já campeão quando criança. Conta como é que foi lá o início? Punhobol, eu também sou ginasticano, mas vivi muito tempo também na ginástica lá, e eu sei que na ginástica é muito forte o punhobol. Mas me diz como foi toda essa tua trajetória, começa aí e vamos falando sobre ele. Bom, comecei desde muito pequeno, né? Ia com meu pai para o clube e a turminha toda jogava punhobol, então não tinha como fugir disso. Então, desde 7, 8 anos, talvez menos, ia com o pai ali e ficava jogando bola, né? Mas competi mesmo, acho que de uns 10 anos, 11 anos por aí, já estava na escolinha, né? No mirinzinho, jogando. Coloquei uma foto ali, pequenininho, ali, acho que eu tinha 12 anos por aí, a gente já foi campeão gaúcho. Então, bom, tem conhecidos ali, tem o Zanata, o filho do Camanga, o Beiço,
o Batata ali do lado da ginástica, uma turma naquela foto, né? Com o Jorge Reck, né? Que era o nosso treinador na época. E aí foi indo, cara. Já campeão mirim desde pequenininho, no infanto e juvenil nós ganhamos também algumas coisas. E aí sim, né? Aí quando tu entra pro adulto, a coisa começa a ficar um pouquinho mais séria, né? Até porque ali infanto e juvenil eu ainda jogava tênis junto, então tinha que dividir um pouquinho os esportes, né? Às vezes tinha campeonato de tênis, não podia ir no punho, ou vice-versa, né? Então, enfim, quando começa a ficar... No juvenil eu já comecei a pegar alguma seleção brasileira, então já vi que ali era um caminhozinho bacana. Logo quando subi pro adulto na ginástica, eu já me destaquei um pouquinho, comecei a pegar time titular, jogo logo com 19, 20 anos já estava titular da equipe. Também já tinha começado a ser chamado para alguma seleção brasileira de novos. Então foi uma trajetória assim bem bacana nesse início, né? Logo ali com 20 anos eu fui para o Guarani de Blumenau, como eu comentei antes, né? Fiquei um ano jogando lá. Em Santa Catarina tem os Jogos Abertos e eles remuneram os atletas que vão para lá jogar. Os de lá também, os mais importantes, recebem remuneração, né? Sim. Então fui pra lá, morei num prédio que é só de atletas, então todos os atletas contratados de Blumenau moram num prédio, então também tem bagunça, tem gente de tudo que é lugar. E é bom explicar, eu vou porque a gente não tocou isso nesse assunto ainda. Nesse ponto, Claro. Santa Catarina, ela, até por ter sido diretor lá também, ela tem esporte desde as crianças de 10 anos, do mirim, nas escolas, desde a fase municipal até a fase estadual, até a terceira idade, envolvendo as cidades do estado de Santa Catarina. O calendário é repleto. E principalmente para essas competições, que acho que tu foste, que são os Jogos Abertos, de lá, para eles é o máximo do supra-sumo a cidade poder chegar nas finais, trazer os melhores jogadores, e as competições são de altíssimo nível, né, Leandro? Não, sim. Tu vai olhar futsal, tem os melhores do Brasil jogando. Tu vai no vôlei, sempre tem um timezinho que tem, na época, o de São Bento era muito bom. Tinha gente até... O Henrique, que era fisioterapeuta do Grêmio, jogava no São Bento, foi lá morar, né? Também na mesma época que eu, nós falávamos lá direto. O Zaroni foi para lá jogar também, mora lá até hoje, mora em Joinville. Né? Então, isso tem gente que foi para lá e ficou. Né? Podia ter acontecido comigo também, mas, enfim, o destino não permitiu. Mas também, cara, foi uma experiência fantástica, né? Os Jogos Abertos lá é uma competição ímpar, assim. Tu joga o teu jogo ali, daqui a pouco tem um jogo de futsal, beleza, lá, não sei onde, sai todo mundo correndo para lá e joga e vê o futsal, depois tem o vôlei, e assim tu passa vendo jogos de tudo que é modalidade, né? E eles, cara, eles investem pesado, né? Eles investem pesado, as principais, né? Praticamente Blumenau, Joinville, Florianópolis, Itajaí, as principais cidades investem pesado, né? E como tu comentou, tem por exemplo, em Blumenau tinha os Jogos da Primavera, tá? Que eram os jogos interescolares desde os molequinhos, desde os pequenininhos, tá? Tanto é que isso puxando, depois eu fiz a minha monografia da faculdade, foi sobre punhobol nas escolas. E a pesquisa eu fui lá em Blumenau fazer. Eu fiquei umas 2 semanas em Blumenau fazendo a pesquisa. Entrevistei alunos, entrevistei professores, diretores das escolas, né? E lá praticamente em quase todas as escolas eles têm que ter o punhobol porque tem nos Jogos da Primavera, né? Então, tipo, uma coisa puxa a outra. Depois no clube lá que eu jogava no Guarani, vários atletas que daí já estavam chegando no infanto, juvenil, eles jogaram punhobol na escola e descobriram o punhobol na escola e depois foram para o clube. Lá funciona assim. Então, para o punho lá é bacana. Aqui eu acho que a gente não tem tanto essa necessidade porque a tradição da ginástica já supre isso, né? Não
necessariamente a escola precisa trazer atletas para o clube. Mas lá funciona dessa maneira, né? Então foi um jeito bom deles difundirem o punhobol e levarem sempre adiante a modalidade, né? Uhum. E como é que foi Então, depois? Lá, Oi? lá como é que foi? Daí então tu jogou o Guarani naquele ano, ainda atleta, e teve mais um período ainda de atleta, certo? Sim. Depois eu logo voltei, aí a gente foi campeão brasileiro aqui no clube e tivemos a oportunidade de trazer um atleta austríaco para complementar o time, que foi o Martin Weiss, que era um batedor, seleção austríaca, o cara era show de bola. E ele veio para jogar com a gente e a gente foi campeão sul-americano e que nos deu a possibilidade de disputar o Mundial no ano seguinte, que foi aqui na ginástica mesmo. E choveu, foi um pendel, mas enfim, acabamos ganhando o campeonato. Eu lembro. Não, foi feita a estrutura, né? Jornal, estava todo mundo lá e caiu aquele temporal, alagou tudo. Sábado nós ganhamos o jogo e no domingo foi cancelado por causa da chuva, né, cara? Não tinha condições, caiu o mundo aquele dia. Uhum. E aí a gente acabou sendo campeão mundial depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo. E aí depois o Martin foi embora, ele ficou só aquele período ali e nós continuamos. No ano seguinte fomos campeão sul-americano, porque aconteceu? Com ele aqui a gente treinou mais, a gente teve mais bagagem e no ano seguinte a gente ganhou de novo, porque a Sojipa tinha um baita de um time, né? A gente quase não conseguia ganhar da Sojipa porque eles treinavam muito e estavam ganhando praticamente tudo. E aí a gente acabou sendo campeão sul-americano mais uma vez. Fomos jogar o Mundial na Namíbia e aí perdemos lá para o time alemão. Na final só, né? Na final, né? Foi só na final, perderam, né? Isso. E aí, enfim, depois eu continuei jogando mais uns 2, 3 anos e daí foi quando eu fui para Portugal, né? Uhum. Aí na volta de Portugal, joguei mais um ano e logo fui me dedicar ali a ser auxiliar do Marquinhos Schmidt, né? Uhum. E aí veio o Mundial de 2012 na ginástica, que eu estava de auxiliar do Marquinhos. Uhum. Naquele ano, o Marquinhos disse: valeu, obrigado, Todinha, tudo contigo agora. Me passou o bastão. E em 2013 eu estava só eu e os guri. Fomos para a Namíbia de novo e vencemos mais uma vez o Mundial na Namíbia, que foi fantástico também. E aí o time praticamente se desmanchou, né? O Fausto voltou para a Suíça, o Ju foi morar na Suíça. Nós estávamos sem batedor, sem atacante, né? Ali os guris, uns foram para Santa Catarina jogar, então a ginástica meio que aquela geração terminou e começamos a vir com essa geração que veio a ser campeão de mundial em 2018, né? E aí eu digo que são os meus pupilos ali, que eram tudo moleque de 15, 16 anos, que foram obrigados a jogar já na categoria adulto, né? Isso que deu muita bagagem para eles, eu falo isso até hoje, que o ruim se torna bom, né? Uhum. Porque na época era tipo terra arrasada praticamente, né? O nosso time adulto terminou, sobrou só ali o Bruno e o Matheus, o resto tudo saiu para jogar em Santa Catarina e tiveram que jogar ali com os menorzinhos, né? Com moleque de infanto juvenil. Uhum. E aí, mas o que aconteceu? Os guris criaram uma bagagem fantástica, né? Jogando desde molequinho campeonatos adultos, né? E assim foi. E aí fizeram uma trajetória bacana. Eu até teve uma reunião que o que acontecia? Quando eles começaram a chegar no adulto, claro, isso é falta de experiência, falta bagagem, né? Chegava no jogo mais pegado, assim. Chegava na hora que tem que ganhar o jogo, faltava aquele plus a mais, né? Mas, cara, vocês são novos, é isso aí. Vocês têm que aprender a ganhar. E era assim, eles perdiam sempre para os mesmos, né? É aquela coisa. Vamos que vamos, que daqui a pouco vocês vão ganhar. E a hora que passou o boi, passar a boiada, né? Daí só vai. E isso começou a acontecer ali em 2017, eles já ganharam uma classificatória para o brasileiro, já foram terceiro do sul-americano, então já via que aquilo, né, ia ficar bom. E eu tinha feito uma projeção com eles, a gente criou um grupo do WhatsApp nosso, né, da gurizada, e tinha colocado para eles assim,
campeões mundiais 2020. Eu fiz essa projeção. Eu disse, cara, em 2020 nós vamos ganhar. E, cara, nós ganhamos em 2018. Então, o troço foi indo tomou uma proporção que hoje é um dos melhores times do mundo e a média de idade é 22 anos por aí. A coisa que, vamos dizer assim, o filho do Rê que tem 20, o Mateuzinho ali tem 21, só o Mateus, que é o mais velho, capitão do time, que tem 30, o resto é tudo assim, 20, 22, 23, 16, 17, o Bruno, que é o outro batedor, tem 18. Então, tipo, ele foi campeão mundial com 17 anos jogando de batedor. Então, foi, assim, fantástico. E no ano seguinte, agora que foi o ano passado, a gente perdeu a final, né? A gente foi para o Mundial de novo. Fizemos uma baita campanha. Fizemos jogos excelentes, mas na final ali os alemães foram melhores, nos deram um nozinho tático ali que a gente se perdeu um pouco. E vice-campeão mundial com o nosso time tão novinho é fantástico, porque vai ainda muito tempo pela frente. E como eu te comentei também, chegou esse ano, eu pedi para dar um tempinho, né? Eu precisava de uma reflexão interna aqui. E tanto é que esse ano eu não sou o treinador da ginástica. Acabou trazendo essa pandemia toda e parou tudo, não tem punhobol, não tem mais nada. Então, tipo, o período sabático foi feito igual. Mas, enfim, vamos ver se a gente retorna aí em breve. Porque não tem, né, cara? O punhobol é a nossa cachaça, tá no nosso sangue e é muito difícil ficar longe, né? Literalmente, eu vou dizer que é cachaça, porque eu lembro do dia do título, eu ainda não tinha o teu WhatsApp, e eu mandei um Messenger, acho que não deu 3 horas depois do título, e tu me respondeu com uma foto, vocês todos bebendo já e comemorando o título, umas 3 horas depois. Aqui já era de noite. Aquele dia foi longo. Com certeza. Todinho, até só para encerrar, acho que é bom para explicar por que os países germânicos se destacam no punhobol, ou eles são os que mais se empenham para disputar essa modalidade. Digamos assim, lá é muito perto tudo, certo? Áustria, Suíça, Alemanha, é tudo muito perto. Então, o deslocamento para eles é muito fácil. Depois, toda cidade tem punhobol, toda cidade tem um time de punhobol. Não vou te precisar quantos times de punhobol tem na Alemanha, por exemplo, porque são muitos, tá? Então, é tudo muito mais fácil, certo? Aqui nós temos que, o nosso mais próximo é só nós de Sojipa. Depois tem que ir a Santa Catarina e Paraná, que daí, cara, viagem não é tão fácil, entende? Lá estão as melhores equipes do mundo. Então, todo campeonato que tu vai, tu joga com os melhores. Então, por isso que talvez tenha essa diferença, né? Sim. Para eles é tudo muito mais fácil. Certamente a gestão deles também ajuda bastante, certo? Lá é tudo organizadinho, eles pensam mesmo o punhobol de uma maneira profissional. Esses dias até estava falando num podcast com um cara que ele estava organizando a comunicação da Expo em Dubai. Eu entrei no podcast dele, troquei uma ideia com ele, e ele botou o vídeo, viu um vídeo de punho num campeonato europeu e ele ficou encantado da comunicação, né? Ele ficou encantado com a estrutura toda. Os caras colocam propaganda que nem futebol, do lado do campo, arquibancada, tudo, plaquinha, tudo bonito, e aqui não acontece. Sim. Então também a parte da gestão lá é muito maior, eles jogam sempre campeonato top. Aqui nós jogamos um campeonato gaúcho de vez em quando, os nossos torneios aqui estão começando a ficar melhor, mas mesmo assim ainda pecam muito. Então, essa diferença dos clubes europeus para nós aqui é gigante. Então, eu até às vezes falo, quando a gente chega no topo, é algo que tem que comemorar. Dar um braço a torcer,
tem que comemorar, porque é muito difícil mesmo. Todinho, nós estamos no final do programa, peço desculpas, infelizmente, teria mais coisa para te perguntar, mas antes de tudo eu queria que tu mandasse uma mensagem para o nosso telespectador, para a pessoa que está nos acompanhando, para encerrar o nosso programa. Eu até vou falar o que eu falei na entrevista com o Tucci para a tese de mestrado dele. Para o pessoal que quer praticar esporte, pratiquem todos que vocês podem fazer, pratiquem. Pinica, taco na rua, ping-pong, o que for. Pratiquem o esporte, façam todos que vocês tenham vontade. E para os pais, deixem a molecada fazer todos os esportes possíveis. Não deixem eles no computador e nem no telefone celular. Bota essa galera para jogar, porque isso muda a vida das pessoas, o esporte. Então, eu acho que é essa mensagem que eu deixo aqui. Linda mensagem, show de bola. Agradeço de coração ter aceitado o convite, participado do programa. Especial. Muito legal. Obrigado. E dessa forma, o programa Esporte da TV está encerrando na noite de hoje. Continuaremos amanhã, sempre, 19h30, 20 horas, canal 14 da NET, Facebook e YouTube da Vale TV. Um grande abraço a todos e fiquem com a programação da Vale TV.